Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal 3.0 da Escola Sabatina da Igreja do Fonseca. É uma alegria podermos estarmos juntos aprendendo ainda mais sobre a aliança eterna, que é um tema dessa semana do nosso manual. E hoje, especialmente, vamos falar sobre uma dupla. Essa dupla é uma dupla perfeita. É uma dupla dinâmica. Existem outras duplas que são aparentemente contrárias, como o arroz e o feijão, que dá certo. Também o queijo com a famosa goiabada, parece que é muito estranha, mas também dá certo. E não é diferente também em relação à Bíblia. Então, na Bíblia existe uma dupla chamada a aliança e o evangelho. Essa dupla é antiga, ela já vem junta desde lá da entrada, lá do início da Bíblia, desde Abraão, há aproximadamente aí há 2000 anos atrás. E é bem interessante que tanto a aliança quanto o evangelho, eles têm um objetivo. O objetivo maior é a salvação. E a salvação, ela é pela graça. Mas para que essa graça, esse amor imerecido se torne eficaz na nossa vida, é necessário ter um gatilho chamado fé. E falando de fé, a gente precisa falar de um cara que foi muito importante no Antigo Testamento. É verdade, esse cara é chamado Abraão. Abraão, ele serviu e serve de referência para uma das 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ele não era qualquer um. E a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, no verso 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então Deus entendeu que Abraão teve fé e Deus colocou sobre ele a graça, a justiça. E quando nós entendemos como pode tanto a aliança quanto o evangelho se encaixarem, é muito simples. Na aliança é necessário haver aquele que é o provedor, e a outra parte aqui coloca em prática a provisão. Então, se você contratar o melhor provedor de internet do mundo, o mais caro, o mais potente, mas se você não manter o seu roteador ligado, o que adianta? Não adianta. Então, tanto a aliança quanto o evangelho, que é o amor, a misericórdia e a obediência, elas precisam de forma homogênea estar juntos. E aí, quando eu vejo isso aqui na lição, a lição ela me mostra que a salvação, embora seja pela graça, ela não é uma graça barata, não é apenas algo qualquer, apenas pelo fato de Abraão ter acreditado na promessa de Deus. Abraão precisou levar também uma vida de obediência. É tanto que Paulo, 2000 anos aproximadamente depois de Abraão, Paulo cita Abraão como um exemplo, mediante a sua fé. Então, meus amigos, nós precisamos acreditar nas promessas da aliança, que são feitas a todas as pessoas, todos os judeus, todos os gentios. Então a Bíblia aplica isso de que maneira? Lá em Gálatas 3, no verso 8 e verso 9, ele fala assim, olha que coisa interessante essa passagem aqui, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados
todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente e o quê? Abraão. Então Deus pré-anunciou, falou algo antes para Abraão sobre a salvação pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé. E eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, de que forma essa lição aqui ela deve se aplicar na minha e na sua vida? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa convicção diante do poder desse Deus provedor que quer nos abençoar mediante o poder dele e também, claro, é evidente, mediante a nossa fé? Vai aí o conselho, a dica, que nós tenhamos essa experiência de fé na certeza de que o Deus da aliança eterna, Ele também é o Deus do Evangelho eterno, e que nós sejamos pessoas que vivam o verdadeiro Evangelho eterno, preparando pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador. Que Deus te abençoe, curta o vídeo, compartilhe e um domingo abençoado para você.